Olá, pessoas! Essa é a segunda aula da monitoria de cognição e neuropsicologia e hoje faremos uma revisão de neuroanatomia funcional. Antes de começarmos com a divisão funcional do nosso córtex cerebral, vamos começar com a divisão do nosso sistema nervoso. Em termos funcionais, podemos dividi-lo em sistema nervoso somático e visceral. O sistema nervoso somático é responsável por estabelecer uma relação entre o nosso corpo e o ambiente, podendo ser dividido em aferente e eferente. As vias aferentes são responsáveis por transportar os estímulos sensoriais do ambiente para que eles sejam processados no nosso cérebro. As vias eferentes são responsáveis por transportar os estímulos eletroquímicos gerados no nosso córtex cerebral para os músculos, estando intimamente relacionadas aos movimentos voluntários. O sistema nervoso visceral, por outro lado, está relacionado com a parte interna do nosso corpo e também pode ser dividido em aferente e eferente. As vias aferentes do sistema nervoso visceral conduzem impulsos dos visceroreceptores por fibras sensitivas, que podem ou não se tornar conscientes ao chegar ao nosso sistema nervoso central. As vias eferentes podem ser divididas em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável por preparar o nosso corpo para as reações de luta ou fuga, por exemplo. Algumas funções desse sistema incluem o aumento da pressão arterial, do ritmo cardíaco e da liberação de adrenalina na nossa corrente sanguínea. O sistema nervoso parasimpático age de maneira antagônica ao simpático, gerando uma diminuição do funcionamento orgânico do indivíduo, promovendo o relaxamento. Então, pessoal, dando continuidade, quando eu falo em uma divisão do córtex baseada em critérios funcionais, estou falando de uma divisão em áreas de projeção, ou primárias, e áreas de associação, que podem ser secundárias ou terciárias. As áreas de projeção estão diretamente relacionadas com a sensibilidade e com a motricidade. Existe apenas uma área motora primária, ou área de projeção motora. Entretanto, podemos identificar 6 áreas de projeção sensitivas. Aqui vocês podem ver um esquema geral da localização das principais áreas, divididas com base em critérios funcionais. Apesar das 6 áreas de projeção sensitivas que conseguimos localizar, aqui focaremos em 3 áreas principais: as áreas de projeção visual, auditiva e somestésica. Então, pessoal, para começar, aqui nós temos a área de projeção motora, ou área motora primária. Ela se localiza no meu lobo frontal e está relacionada com a minha motricidade voluntária. É importante salientar o caráter contralateral do envio dos comandos motores, o que significa que o meu hemisfério esquerdo envia os comandos para o lado direito do meu corpo e vice-versa. Aqui vocês percebem um esquema que mostra, sem muitos detalhes, o caminho que o comando percorre desde o meu córtex motor primário até os meus músculos, quando eu quero executar algum movimento voluntariamente. Saindo do lobo frontal e entrando no lobo parietal, aqui encontramos a área de projeção somestésica ou somatosensorial. Essa região está relacionada com a sensibilidade somática geral, o que inclui estímulos táteis como dor, temperatura e pressão. Essa região recebe as sensações táteis e as envia para a área somestésica secundária, como veremos posteriormente. Aqui vemos um outro esquema bastante simples, que mostra o caminho que o estímulo tátil percorre, desde a minha pele até o meu córtex somestésico primário ou área de projeção somestésica. A área de projeção visual está localizada no meu lobo occipital e recebe os estímulos visuais através do nervo óptico, como vocês podem ver aqui nesse esquema. Após chegar à área de projeção visual, os estímulos são enviados para as áreas visuais de associação, como veremos mais à frente. A área de projeção auditiva está localizada no meu lobo temporal e recebe os estímulos auditivos, posteriormente os encaminhando para a minha área de associação auditiva. Agora que falamos das áreas de projeção, vamos falar das áreas de associação, que são divididas em secundárias e terciárias. Para começar, as áreas secundárias, também chamadas de unimodais, estão relacionadas com modalidades sensitivas e motoras únicas.
As áreas motoras de associação se dividem em área pré-motora, área motora suplementar e área de Broca, mas não falaremos sobre elas no momento. As áreas motoras de associação se localizam no meu lobo frontal, adjacentes à área motora primária ou área de projeção motora. Podemos dizer que as áreas motoras de associação são responsáveis por planejar os movimentos e enviar esse planejamento em forma de comando para a área motora de projeção, que enviará esses comandos através das regiões subcorticais, seguindo pelo trato córtico-espinhal até chegar aos músculos do lado contralateral do meu corpo, como eu mencionei anteriormente. Além das áreas motoras de associação, também temos áreas de associação sensitivas, que correspondem às áreas primárias que estudamos anteriormente, ou seja, são áreas de associação visual, auditiva e somestésica. De maneira geral, as áreas de associação sensitivas recebem aferências das áreas de projeção correspondentes, o que significa dizer que o caminho percorrido pelo estímulo passa primeiro pelas áreas de projeção, onde são reconhecidos como estímulos pertencentes a uma determinada modalidade sensorial, para depois seguir para as áreas de associação, onde ocorrerá a interpretação desses estímulos. Aqui nesta imagem que vocês já viram anteriormente, temos um esquema geral da localização das principais áreas de projeção e associação. Percebam como as áreas de associação sensitivas têm uma localização adjacente às áreas primárias correspondentes. O mesmo acontece com a área motora, que se localiza próximo à sua correspondente de projeção. É interessante notar que o processamento dos estímulos começa chegando primeiro nas áreas de projeção sensitivas ou primárias, para depois seguir para as áreas de associação unimodais ou secundárias, e por fim chega nas áreas terciárias. Em contrapartida, quando falamos em motricidade voluntária, o processo é o contrário. As áreas de associação terciárias fazem planejamento a nível cognitivo, as áreas motoras de associação fazem o planejamento do ato motor e enviam esses comandos para a minha área de projeção motora, ou área motora primária, para que esse envie os comandos para os meus músculos executarem o movimento. Por fim, chegamos às áreas de associação terciárias, também conhecidas como áreas supramodais, por não corresponderem a uma modalidade sensitiva ou motora específica. As áreas de associação supramodais são o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o córtex temporoparietal. O córtex pré-frontal está localizado na parte mais anterior do lobo frontal e exerce inúmeras funções, tais como cognição social, regulação emocional, tomada de decisão, memória operacional, planejamento e redes atencionais voluntárias. O córtex pré-frontal será estudado de forma mais aprofundada no decorrer da disciplina, principalmente quando estivermos falando de funções executivas. O sistema límbico responde essencialmente ao processamento emocional e aos impulsos básicos do ser humano. Muitas regiões compõem o sistema límbico, como o hipotálamo, as amígdalas, o giro para-hipocampal. Para finalizar, chegamos ao córtex temporoparietal, que também é dotado de inúmeras funções, como a atenção e a percepção espacial e a integração de informações sensoriais processadas pelo meu cérebro. Lembram-se do caminho que os estímulos sensitivos percorrem no cérebro? Após chegar às áreas de projeção e seguir para as áreas de associação, elas chegam ao córtex temporoparietal, onde ocorre uma integração das informações que permitem uma percepção geral do ambiente. Pessoal, finalizamos por aqui a revisão de neuroanatomia funcional e eu peço para que, se tiverem alguma dúvida, vocês me procurem pelo WhatsApp. Eu ainda não sei se vou abrir monitoria através do Zoom, mas eu acho que não. Acho que nossa monitoria vai ser através dessas videoaulas. Nessa revisão eu utilizei o livro de Machado principalmente, que é Neuroanatomia Funcional, e eu recomendo que vocês leiam ele para revisar esse assunto. No mais é isso, espero que tenham gostado e qualquer coisa podem me procurar, fiquem à vontade.